questão 43, é a penúltima questão da prova, estamos quase terminando, finalmente. Leia o texto a seguir e resolva a questão. A ozonólise utiliza ozônio na presença de água e zinco. O ozônio adiciona-se à dupla ligação do alqueno, né, ou alceno também, originando um composto intermediário instável, denominado ozoneto ou ozonida. O ozoneto, por sua vez, se hidrolisa, originando aldeídos e ou cetonas. A finalidade da utilização do zinco é evitar que o oxigênio que pode ser produzido pela decomposição da água oxigenada oxide o aldeído, transformando-o em ácido carboxílico. Sabe-se que a ozonólise de um alqueno genérico denominado A produziu os compostos propanona e propanal como produtos, além da substância H2O2. Então você tem aí uma reação em que a substância A reagiu com ozônio, né, numa reação de ozonólise, e a gente sabe que a ozonólise ela pode produzir propanona e ou ela pode produzir uma cetona e ou aldeído, tá? Então nesse tipo de reação nós vamos ter que analisar o seguinte, ó, quais são os compostos formados e quem é o composto A, tudo bem? Então, vamos lá. Você sabe que a propanona, o prop, significa o quê? Que nós temos 3 carbonos e por ser uma acetona tem que ter a carbonila, que é o C-O, e ela só pode aparecer ali no meio, né? Porque se aparecer na ponta é um aldeído, se aparecer no meio é uma acetona. Inclusive o propanal é o aldeído. Então no caso do propanal nós teríamos o quê? 3 carbonos. E esse carbono aqui da ponta seria o carbono da carbonila. Então, galera, esses são os dois compostos que nós temos formados a partir do alceno que sofreu a ozonólise. Mas o que acontece? A ozonólise é uma reação de oxidação de um alceno que tem energia suficiente para romper as ligações sigma e pi. Então é como se eu conseguisse quebrar aquele alceno no meio, gerando 2 estruturas, onde os carbonos vão se ligar a oxigênios, gerando cetonas e aldeídos, tudo bem? Então eu tenho que imaginar o quê? Que o hidrocarboneto que deu origem a esse composto tinha uma ligação dupla entre o carbono da carbonila da cetona e o carbono da carbonila do aldeído. Então é como se eu tivesse o seguinte, ó. Aqui eu tenho a cetona, onde esse carbono do meio aqui tinha uma ligação dupla, tá? E aqui eu tenho o aldeído, onde esse carbono aqui da ponta tinha ligação dupla. Então, juntando os dois, nós vamos ficar com essa estrutura aqui, tá? Ou seja, essa, galera, é a estrutura do composto que se quebrou do aldeído, que se rompeu aqui, para poder formar a cetona e o aldeído, tá? Então esse daqui é o alceno que se rompeu para poder formar a cetona e o aldeído, tudo bem? Então essa foi a ligação dupla que foi quebrada, beleza? Essa ligação dupla aqui, ó, ela foi quebrada e formamos o intermediário, né? A ozonida, ou ozoneto, e depois nós tivemos ali a formação do aldeído e da cetona. Então, deixa eu representar agora de uma forma melhor aqui qual seria esse composto. O composto seria o quê? Você tem aqui 2 carbonos, formou a ligação dupla que foi quebrada, depois você tem aqui mais esses carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós teríamos uma ramificação, que seria a estrutura ali que formou a cetona, tá? Então, quebrou a ligação dupla. A esquerda formou a cetona, a direita formou o aldeído, beleza? Por isso que você tem 3 carbonos em cada, tá? Você percebe ali pela propanona e propanal, você tem 3 carbonos em cada, só que um formou uma cetona porque um dos carbonos era substituído, ou seja, tinha uma ramificação, e o outro do outro lado não tinha, por isso formou-se o aldeído, beleza? Bom, galera, então é o seguinte, a questão está querendo saber, no item 1, qual é o nome oficial, de acordo com a IUPAC, desse composto A, desse hidrocarboneto. Então, o primeiro passo seria enumerar aqui a cadeia, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos 5 carbonos na cadeia principal e 1 carbono na ramificação na posição 2, né? Então seria o quê? 2 metil, um carbono só, ramificação metil na posição 2. E a cadeia principal teriam 5 carbonos, pente, né? Tudo junto aqui, eu só estou colocando embaixo para caber aqui. Na posição 2 tem uma ligação dupla, 2-en, e é um hidrocarboneto, termina em O. Então ficou 2-metil, pente, 2-eno, que é justamente o que o item 1 está dizendo. 2-metil, pente, 2-eno, beleza? Então, tudo certinho aqui, galera. Agora,
Vamos lá, item 2. O nome da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio. Galera, não tem esse su aqui, tá? É só peróxido de hidrogênio. Porque os peróxidos existem quando o oxigênio tem NOx-1, que é o que acontece no H2O2. Para ser um superóxido, teria que ter NOx-meio, tá? O que não acontece no H2O2. Então, no caso do H2O2, nós temos aqui o NOx do hidrogênio é mais 1, o do oxigênio é menos 1. Então, na verdade, ele é um peróxido e não um superóxido. Item 3. O grupo orgânico carbonila, que é o C-O, está presente nas 3 substâncias orgânicas, na substância A, na propanona e no propanal. Galera, ele está na substância propanona e propanal, mas não na substância A. A substância A é um hidrocarboneto, é um alceno, o próprio texto disse isso. Se ele é um alceno, ele só tem carbono e hidrogênio, ele não pode ter o C-O, ele não pode ter a carbonila, então tá errado, tá? Alcenos, que são hidrocarbonetos, não apresentam a carbonila, o grupo C-O, tá? Então o C-O só vai aparecer na propanona e no propanal, mas não no alceno, que é o composto A, substância A. Item 4. Os compostos A, propanona e propanal têm em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2. Lembrando que o carbono com hibridização sp2, galera, é o carbono que faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Esse é o carbono sp2. Então perceba que realmente tanto o alceno, né, porque por ter ligação dupla, você tem 2 carbonos ali, o carbono 2 e o carbono 3, na enumeração que eu coloquei de vermelho aqui, são carbonos sp2. Lá na propanona você também tem o carbono do meio que é sp2, o carbono da carbonila, e no propanal também o carbono da ponta aqui, que é o carbono da carbonila, também faz uma dupla e 2 simples. Então tá certo, galera, todos eles têm carbonos sp2, beleza? Item 5. A cadeia carbônica da substância A é ramificada. Tá certo, porque só sendo uma cadeia ramificada que eu conseguiria produzir uma acetona. Se eu não tivesse uma cadeia ramificada, os 2 carbonos da ligação pi ali, da ligação dupla, eles iriam se romper e iam formar 2 aldeídos, né? No caso aqui, se não tivesse ramificação, eu formaria o etanal e o propanal. Mas nesse caso a ramificação fez com que a carbonila ficasse entre carbonos e necessariamente produzisse uma acetona, tudo bem? Então nesse caso é ramificada, até pela forma, né, do alceno que nós montamos aqui, vindo dos carbonos que estavam formando a carbonila, quando eles se juntam você tem aquele carbonozinho ali na ramificação na posição 2. Então, galera, o que ficou certo aqui, ó? 1, 4 e 5. Onde temos isso? 1, 4 e 5, a alternativa é a resposta correta da questão 43, beleza?